queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 59. A primeira parte do Salmo 59 vai dos versos 1 ao verso 4. A segunda parte vai do verso 5 ao verso 9. A terceira parte vai do verso 10 ao verso 13. E a quarta parte vai dos versos 14 ao verso 17. Na primeira parte você tem a afirmação da inocência em meio à opressão. O salmista se aproxima de Deus, ele pede a proteção do Senhor, e ele diz o seguinte no verso 2, por exemplo: livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes ajuntam contra mim, não por transgressão minha, nem por pecado meu, ó Senhor. Então o salmista tem consciência de que ele está inocente diante daqueles que são os opressores, que estão fazendo oposição sem causa. Os versos 5 ao verso 9 fala desta consciência no clamor. Ele sabe da situação, ele relata a situação em oração a Deus, ele é honesto, é sincero e consciente daquilo que está acontecendo, e ele fala em meio à opressão daquilo que ele tem consciência é a presença de Deus e a pessoa de Deus no meio de tudo isso. Verso 5: Tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para punires todas as nações, não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. E assim você então tem o salmista consciente de Deus, muito mais fortemente talvez do que a consciência relacionada ao contexto de opressão. Isso é importante para nós, não é? Muitas vezes nos sentimos tão oprimidos, tão sobrecarregados, que as circunstâncias parecem ter um volume de voz mais alto do que a voz do próprio Deus. E a nossa consciência então precisa trabalhar nesse sentido, e isto vem obviamente de experiência, isto não vem do vazio, isto vem de um conhecimento de Deus que ele intervém. Dos versos 10 ao verso 13 você tem uma expressão de fé na intimidação. E aí você vai para o verso 10: o meu Deus, com a sua benignidade, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. E eu creio que a diferença entre uma fala triunfalista e uma fala de fé reside neste quesito. Não estou dizendo que seja o único, mas é neste quesito que eu quero focar agora. A fala triunfalista, ela normalmente não considera a dor, a opressão, a dificuldade do contexto. Ela meio que tenta fazer de conta que nada está acontecendo, e as afirmações de que Deus agirá em meu nome, fará milagres e prodígios, ela não é equilibrada com a realidade. Você observa no Salmo que as duas coisas aqui andam em paralelo. Ele fala das dificuldades, ele fala dos inimigos, e para os inimigos ele afirma: Deus fará intervenção. E eu acredito que nisto reside a diferença entre uma fala de fé no meio da intimidação e uma fala triunfalista que tenta fazer de conta que a intimidação não está acontecendo, e assim as afirmações de fé ousada começam a acontecer. E eu acredito que é importante aprendermos com o salmista a falarmos com fé e convicção, mas lembrando humildemente do contexto no qual estamos. Os versos 14 ao verso 17 fala sobre o louvor no contexto de oposição, e mais uma vez você vê o salmista adorando, cantando, louvando a Deus, a fim de que a palavra final não seja das circunstâncias, mas sim do Senhor Deus, que verdadeiramente opera na vida
daquele que crê. É interessante que os versos 6 e o verso 14 fazem referência a um mesmo fenômeno. Esse fenômeno acontece no momento do dia e ele tenta causar uma determinada reação na vida do salmista. O verso 4 diz, verso 6, melhor dizendo, diz: eles voltam à tarde, uivam como cães e andam rodeando a cidade. Então, no final da tarde, quando, do ponto de vista judaico, o dia está começando, os opressores vêm e eles gritam. E este é um grito de intimidação. Depois você vai para o verso 14 e a mesma ideia se repete. Eles tornam a vir à tarde, uivam como cães e andam rodeando a cidade, querendo alguma coisa. O verso 15 é muito interessante. Vagueiam, buscando o que comer, e resmungam se não se fartarem. Então, este é o contexto no qual o salmista se encontra, e eu, você, nos encontramos muitas vezes. E a palavra de Deus fala muito sobre gritos, sobre este brado, não é? Em primeiro lugar, você tem Josué falando ou fazendo referência ao grito de uma forma positiva em relação a Jericó. Vocês bradarão, vocês gritarão no momento certo e as muralhas cairão. Jeremias, por outro lado, ele fala sobre o gritar de agonia, de tristeza, de lamento, e isso está em Lamentações, capítulo 3, onde você encontra Jeremias lamentando o fato dele gritar e não ser ouvido. E por fim, você, por exemplo, pode se lembrar da palavra de Paulo aos Efésios, que deveriam tirar do meio do culto a Deus, tirar do comportamento deles a gritaria que expressa um quê de histeria e de blasfêmia, porque tudo deveria ser e deve ser feito com ordem e com decência. Mas aqui você tem então três básicas categorias de gritos, né? Você tem o grito de histeria, de falta de controle. Você tem o grito de intimidação, que eu acredito é o que está acontecendo no Salmo 59. E você tem o grito de exultação, aquele grito que você põe para fora porque a gratidão, a alegria, a experiência de vitória é tão fascinante que você não consegue conter, você não consegue reprimir até. Você precisa pôr para fora, e então o brado de glórias e aleluias, então o grito de louvor, o brado de vitória. Mas existe um grito que, a meu ver, é de fundamental importância para nós lembrarmos frequentemente, se não todos os dias. Enquanto o mundo grita ao nosso redor, e existe essa poluição sonora que confunde, que intimida, que não esclarece, que deixa mais turva ainda a perspectiva diante de nós. Existe um grito em meio a todo esse ruído que deve sempre ser lembrado. E ele se encontra em Marcos no capítulo 15 e o verso 34. E à hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o grito que nós devemos realmente atentar todos os dias das nossas vidas. Os gritos dos homens descritos no Salmo 59, os gritos daqueles que uivam como cães, tentando intimidar, rodeando, querendo causar intimidação. Estes gritos não devem ecoar mais alto que o grito de libertação na cruz do Calvário, que Jesus Cristo assim fez. E ele gritou, ele bradou com alta voz. E é neste grito de Cristo
que para ele foi um grito de desespero, de agonia, de separação, de estranhamento do Pai, que este grito, que para ele foi tudo isto, seja para nós um eco de bênção, não somente hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus, eu e você, experimentemos em meio a toda esta poluição sonora, toda esta gritaria, todo esse barulho, toda essa confusão nos quais estamos inseridos, esse contexto de grande poluição sonora, possamos em meio a tudo isto identificar a voz do Senhor Jesus Cristo e assim segui-lo, porque ele um dia disse: as minhas ovelhas ouvem, elas identificam a minha voz e elas me seguem. Que Deus te abençoe e que te dê um dia muito, muito abençoado, produtivo, na presença deste Senhor Deus todo maravilhoso. Amém e até a próxima.